Povo lindo, bom dia, paz do Senhor, amém, irmãos? Que Deus vos abençoe nesta madrugada de sábado, né? Que Deus toma caminho na tua vida, que Deus nos dê a direção, né, irmãos? E nos traga a providência tão esperada, em nome de Jesus, né? Que Deus te abençoe, sejam bem-vindos, né? Você que está conosco já faz tempo, é um prazer ter a sua companhia. Você que está hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindos em nome de Jesus, amém? Irmãos, aqui a palavra de Deus diz assim, olha, é 2 Coríntios capítulo 2, do versículo 5 ao 11, diz assim, olha, o perdão para o pecador, aleluia, né? Diz assim, olha, se alguém me entristeceu, não entristeceu só a mim, mas para que não seja por demais severo. A todos vós, basta-lhe ao tal esta repreensão feita pela maioria, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que tal não seja de modo algum consumido por demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Para isso vos escrevi também, para que, por esta prova, saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, eu perdoo. Aleluia, né? Glória a Deus. Eu perdoarei. Eu perdoei, se é que tenho perdoado. Por amor de vós o fiz na presença de Cristo. Aleluia. Para que não sejamos vencidos por Satanás, pois não ignoramos os seus ardis. Aleluia. Glória a Deus, né, irmãos? Nós sermos livres desse sentimento de mágoa, de ressentimento, né? Você liberar, né, irmãos? Se você, oração do Pai Nosso, né? Uma oração universal, um exemplo de oração, né, irmãos, né? Universal. Você vai falar assim, olha, se perdoardes, né, os vossos ofensores, né? Se você liberar, né, irmãos? Né, se você decidir em não prender essa pessoa com você, né? Você liberar ela, né, irmãos, né? Você deixar ela livre no reino espiritual e no reino físico, né? É fácil, irmãos? Não é, tem hora, né? Tem hora que a gente tem que digerir muito o assunto, né? Mas nós temos que entender, irmãos, que nós também falhamos, né? E as pessoas nos suportam também, né? E nós temos que suportar a fraqueza das pessoas também. Então, quando nós liberamos, né, irmãos, né, o perdão, o Senhor fala, eu também libero vocês, eu também perdoo. Se, porém, não perdoardes, né, irmãos, o Senhor Deus, Ele não dá para ninguém aquilo que é nosso, mas também a gente não recebe, né, irmãos? A gente fica preso nas regiões celestiais, o inimigo fica pedindo a nossa vida para se ir andar toda hora, né? Porque nós estamos com o nosso coração inflamado, nós estamos com a nossa alma doente, né, irmãos, né? E a nossa alma doente, ela precisa de cura, né, irmãos? Nós temos que pedir para Deus toda hora, Senhor, cura minha alma, derrama do teu bálsamo, conforta, consola, né? Né, irmãos, né? Você tem que pedir para Deus, né, irmãos? Perdoar, né? Curar a tua alma toda hora, né? Você tem que querer muito ser liberto, você tem que querer muito a cura, você tem que desejar ser curado, né, irmãos, né? Ser uma pessoa livre para receber de Deus, livre para adorar, livre para levantar as mãos em qualquer lugar, né, irmãos? Ter alegria, ter fé, ter esperança, né? Em nome de Jesus, os problemas vêm, as dificuldades vêm, irmão, mas Deus é maior, né? Problema, todo mundo passa, dificuldade, né, irmãos? Embaraço, todos nós passamos, né? Mas nós precisamos confiar que Deus é justo, Deus é fiel,
Deus proverá o que nós precisamos. Deus proverá na sua vida, Deus proverá na minha vida, aleluia, né? E aqui diz assim, olha, né, aleluia, né? Se alguém, irmãos, né, se alguém me entristeceu, a palavra fala, se alguém foi infiel, né, com você, né, irmãos, né? Olha aqui que diz, né? Se alguém foi infiel com você, né? O Senhor fala, né? Olha, se alguém me entristeceu, não entristeceu só a mim, Paulo estava falando, mas a todos vós, né? Então, quando, né, irmãos, nós ferimos alguém, o corpo de Cristo, nós seríamos uma pessoa na igreja, ou, né? A gente fere todo o corpo, né, irmãos, né? Às vezes a gente é mal interpretado, né? As pessoas interpretam mal as nossas atitudes, ou as pessoas interpretam mal a tua intenção. Às vezes a nossa intenção é boa, mas o jeito que nós fazemos dá errado, né, irmãos, né? E Deus não abençoa uma coisa que está sendo feita da maneira errada. Ele nos mostra, Ele nos ajuda a consertar, né, irmãos, né? Aqui diz assim, olha, Isaías 5:7, a vinha do Senhor, né? Ó, a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, é a igreja, é o povo de Deus, né? E os homens de Judá são plantas das suas delícias. E esperou que exercesse justiça, mas viu opressão, retidão, mas ouviu clamor. Então, irmãos, Deus plantou a vinha dele, né? Deus nos plantou no reino dele. E Deus esperava que a igreja, nós, o povo de Deus, desse bons frutos, né? Nós praticássemos a justiça. Mas nós o que, irmãos? Nós fomos infiéis muitas vezes. Nós somos infiéis, né? Nós o que? Né, irmãos, né? Nós fraquejamos na presença de Deus. Nós falhamos, né, irmãos? Nós erramos, né? Nós fomos infiéis, né? Com o Senhor muitas vezes, né? E temos a consequência disso, né, irmãos, né? Mateus 21:43. E o Senhor, Ele nos perdoa quando nós nos arrependemos, né, irmãos, né? A Bíblia diz assim, que aquele que confessa o pecado e deixa, alcança o perdão, alcança a misericórdia de Deus, né? Mateus 21:43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produz os seus frutos, a um povo fiel, né, irmãos, né? Então, que nós possamos o que, irmãos, né? Em nome de Jesus, né? Ser fiéis ao Senhor, né? Ser fiel ao nosso compromisso dentro do nosso lar, ser fiel, né, irmãos, né? No nosso trabalho, ser fiel nos nossos compromissos, né? Em nome de Jesus, né, irmãos, né? Aqui diz assim, aqui, olha. Chegando, porém, o que receberam um talento, disse, Senhor, eu sabia que és um homem duro, que colhes onde não plantaste e ajunta onde não trabalhaste, não espalhaste, né? Então, assim, esse servo, né, irmãos? Deus deu para um, Deus deu 10 talentos, para outro Deus deu 5 e para outros Deus deu 1. Esse que Deus deu, o que Deus deu 10 foi fiel, né? Ele granjeou mais 10, né? O que Deus deu 5, irmãos, ele trabalhou bastante, ele foi fiel e granjeou mais 5. Mas o que deu 1, ele enterrou, né? Ele foi infiel, né, irmãos? Ele sabia que Deus ia requerer o talento. Mesmo assim, ele foi infiel e enterrou o talento ali, né, irmãos, né? Ele entristeceu, ele foi infiel, né, irmãos? Ele entristeceu ao Senhor, o dono da vinha, né? Diz assim, olha, versículo 25. E com medo escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Ele foi infiel, né, irmãos, no pouco. Então, né, nós traímos a confiança de Deus, às vezes no pouco que é para nós devolver para Deus, né, irmãos? Deus, Ele prova a nossa fé, irmãos, no pouco, né? Se você conseguir ser fiel nas moedas, no pouco, irmãos,
Você vai conseguir ser fiel quando Deus colocar uma coisa grande nas tuas mãos, né? Mas se você com malícia, irmãos, for infiel no mínimo, quando Deus, vai ser difícil Deus te colocar sobre o muito, né? Porque você vai ser infiel no muito também, né? Então é questão do que, né, irmãos? É questão de caráter, né? É questão do que, né, irmãos? De valorizar as pessoas, valorizar a presença de Deus em nós, né? Então, irmãos, nós precisamos o quê? Buscar mesmo a misericórdia de Deus, porque nós somos falhos, né? Então, assim, hoje você talvez está precisando dar esse perdão, né? Se perdoar, se você mesmo perdoar essas pessoas, né, irmãos? Porque vai ter um momento que você também vai precisar do perdão de alguém, né, irmãos? Você também vai precisar do perdão de alguém. E aí, se essa pessoa não der esse perdão para você, né, irmãos, né? Olha aí, os transgressores da aliança, né? Satanás vai pedir a tua vida para se andar também, né, irmãos? Porque o teu coração está cheio, né? Está cheio de mágoa, de ressentimentos, né, irmão? Você não consegue entender o momento que a pessoa está passando, você não consegue perceber, ter sensibilidade, né, do que está acontecendo ao redor, né? Então, se você não consegue ter um pouco de misericórdia no teu coração, você não consegue esperar, você não consegue perdoar, né, irmãos, né? Aí fica difícil, né, irmão? Você não consegue confiar na justiça de Deus, né? Isaías 24:5. A terra está contaminada por causa dos seus moradores. Desobedeceram as leis, mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna, né? Então, né, irmãos, nós pecamos contra o próprio Deus, né? E o Senhor aqui, Ele fala, né? Olha aqui, né? Nós temos que ter o quê, né, irmãos? A responsabilidade, ó. Né? Nós temos que ser responsáveis com as nossas atitudes, né, irmãos, né? Olha o que diz aqui, né? Olha ali, aleluia, né? Cada um vai ser responsável pelos seus atos diante de Deus, né, irmãos? Não adianta nós culpar outras pessoas, né? Deus vai requerer de nós as nossas atitudes erradas, né? Então, falar, mas é por causa daquela pessoa eu fiz isso, né? Essa semana, né, irmãos, a gente atende pessoas toda hora, né? Mas eu fui falar com uma pessoa, né? Eu fui orientar ela, chamar a atenção dela numa situação, né? Ela falou assim, não, pastora, né? Não, né? Olha, mas o fulano faz também. O fulano faz também, a fulana faz também, né? Quer dizer, além dela ver o erro nas outras pessoas, ela também está cometendo os mesmos erros, né? E quer que a gente repreende as outras pessoas, né, irmãos? Então, se você está vendo o erro nas outras pessoas, irmãos, né? E sabe que está fazendo errado, não cometa os mesmos erros, né, irmãos, né? Porque aí se você está julgando, se você está inflamando o teu coração, né, irmãos? Contra as outras pessoas. Mas você também está... não, pastor, ó, ela também faz, né? A senhora também tem que... Lógico, né, irmãos? Nós temos que repreender todos, né? Do igual modo, né? Mas aí, irmãos, a pessoa acha que ela tem o direito de errar também, do mesmo jeito, né? Então, assim, irmãos, né? Se nós, né, assim, né, a pessoa fala assim, mas, né, eu não aceito ser repreendida, né? Então não faça, né, irmãos? Porque a partir da hora que a gente faz e erra, nós temos o direito de ser repreendidos, né? Nós temos o direito, irmãos, de ser repreendidos, né? Isso é fato. Mas olha, eu não quero que comente isso, né? Então não faça, né, irmãos, né? Porque a maioria vai saber. A maioria vai saber. Né? Aí não tem como falar, eu não quero que você conte esse segredo para ninguém. Então aí a gente pergunta, mas você contou para mais alguém, né? Eu contei. Então não me responsabiliza, né? Mas se a outra pessoa contar o teu segredo
né? Se você contar só para mim, eu tenho que ser fiel, eu tenho que guardar o segredo, né, irmãos? Eu tenho que ser fiel naquilo que eu estou ouvindo, né? Mas se você contou para outras pessoas e as outras pessoas contar para outras pessoas, né, irmãos? Né? É uma bola de neve. Aí você vai ficar magoado com um monte de gente, né? Às vezes você está magoado com uma pessoa inocente, né, irmãos? Né? Que você contou para outras pessoas e o inimigo está tentando jogar você contra aquelas outras pessoas também. Mas quem que foi infiel aí? Foi você também, né, irmãos? De ter contado a tua situação para muitas outras pessoas, né? Por isso que a Bíblia fala, entra no teu quarto e ora em secreto, que Deus, o Pai que te vê em secreto, vai te recompensar, né, irmãos? Né? Então fala para Deus o teu problema, né, irmãos? Não fica contando para os outros, porque Deus é fiel e não vai expor a tua situação para ninguém, né? Aleluia, né? Então nós temos que ter responsabilidade, né, irmãos, né? Então, aqui diz assim, aqui, olha, Mateus 24:16, né? Os pais não serão mortos pela culpa dos filhos, nem os filhos pela culpa dos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Aleluia, né? Deus é justo, né, irmãos, né? Então, o Senhor, ele não vai cobrar dos pais o erro dos filhos. Cada um vai dar conta do seu pecado, né, irmãos? E os filhos, mas o meu pai fez isso, né? É lógico, irmãos, que tem uma consequência dentro do mesmo ambiente que aquelas pessoas estão vivendo, né? Os filhos vão sentir o erro dos pais, vai sentir a consequência do erro dos pais, mas não vai pagar pelo erro dos pais. Os pais vão sentir a consequência do erro dos filhos, né? Vamos imaginar que um filho está envolvido nas drogas, né, irmãos, né? Esse filho se endivida com os manos lá na boca de fumo, né, irmãos, né? E aí os pais, o quê? Vai sentir a dor do filho estar agindo errado, né, irmãos? Vai sentir a dor desse filho estar sendo ameaçado de morte por causa da dívida de droga. Os responsáveis lá, né, irmãos? Os manos, sei lá, né? Pela boca de fumo vai querer receber, né, irmãos? E os pais muitas vezes o que? Paga a dívida dos filhos. Sofre junto, geme, às vezes não tem dinheiro para pagar, né, irmãos? Perde os seus filhos, né? E vai chorar o resto da vida da perda daquele filho, né, irmãos? Daquela filha, né? Mas o que? Esse jovem vai pagar pelo seu próprio erro, né, irmãos? Não tem como Deus livrar os pais, né, pelo erro dos filhos, né? Por isso que nós temos que cobrir os nossos filhos em oração, né, irmãos, né? Para Deus guardá-los, para Deus abençoá-los, né? E as nossas vidas também em oração pedir a misericórdia, assim como Jó, ele se apresentava diante de Deus todo dia com jejum, com orações pelos filhos. Ele falava, Senhor, meus filhos fizeram banquete ontem, né? Se eles pecaram, o Senhor tenha misericórdia deles, né? Se eles fizeram alguma coisa que entristeceu ao Senhor, né? Jó entrava na brecha, né, irmãos? Ele entrava na intercessão pela casa dele, pelos filhos, é isso que nós fazemos, né, irmãos? Né? Entramos na brecha, né, todo momento, né? Eu entro pelas minhas filhas, pela minha neta, né? Pela minha casa, e assim você também tem que exercer o papel de sacerdote, né, irmãos? Dentro da sua casa, você que é pai, né? Entra na brecha pelos seus filhos, para que Satanás não venha pedir a vida deles para cirandar, né, irmãos? Né? Para que Satanás não venha pedir a nossa própria vida para cirandar diante do Senhor, né? Jó 19:4. Embora tenho eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro, Jó falou, né? A responsabilidade, mas é porque o pastor me desagradou, é porque o meu patrão, né, irmãos? Porque o meu marido, porque a minha esposa, porque os meus pais, né? Não, o erro vai ficar com você, né, irmãos? Né? O erro, o teu pecado vai ficar com você só. E se você não pedir perdão, se você não se humilhar, né, irmãos, né?
A responsabilidade é pessoal, né? Jeremias 31:30. Cada um, porém, morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão, né? Então, né, irmãos, né? Os pais vão arcar com as suas próprias consequências, né? Os filhos vão arcar com as suas próprias consequências. Provérbios 9:12. Se fores sábios, para ti serás sábio. Se fores zombador, tu só o suportarás. Né, irmãos, né? A decisão é pessoal, né? Ezequiel, né, 18:20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, né, irmãos, né? Deus é justo, né? Deus é justo, né? Olha o que diz aqui, Mateus 18:23. Por isso o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis ajustar conta com seus servos, né? Então Deus vai vir ajustar conta conosco, né, irmãos? Nós vamos ter que pagar, o boleto vai chegar, né? Pelos nossos erros, né? Pelos nossos pecados. Aí nós vamos ter que dar conta diante de Deus. Aí não tem desculpa, né, irmãos? Deus vai falar, mas Senhor, né? Eu fiz por causa disso. Deus vai falar, olha, a culpa é sua, né? Você vai pagar pelas tuas atitudes erradas, né? Você vai ser condenado pelos teus próprios erros, né, irmãos, né? E aqui o Senhor, ele fala o quê, né, irmãos, né? Que nós temos que ter o quê? Basta-lhe o tal seja basta-lhe o tal, esta repreensão feita pela maioria. Quer dizer, nós temos, né, irmãos, o reino de Deus, ele é organizado, ele é disciplinado por Deus, né? Então toda organização, toda empresa, irmão, toda casa, ela tem que ter uma organização, né? Ela tem que ter uma organização, senão vira confusão, né, irmãos, né? Toda igreja, ela tem que ter uma organização, né, irmãos, né? E muitos querem, né, irmãos, né? Que vire confusão, né? Quer fazer do jeito que quer, né, irmãos, né? E aí não pode, né, irmãos, né? Aí não pode, né? A minha liberdade vai até onde começa do outro, né? Se eu infringir, né, irmãos? Tem o meu território, tem o teu território, que é o teu lar, o teu quintal, né? Se você pular o muro seu, irmãos, e pular no quintal do vizinho, você vai ter problema com ele, né? Você está infringindo a liberdade dele, né? Se o meu vizinho pular dentro do meu quintal, né, irmãos, sem a minha autorização, ele vai ter problema comigo, né? Então, a minha liberdade, a tua liberdade, irmãos, vai até onde começa do outro. Então, se você quer que os outros te respeitem, né? Mas você não respeita a vida dos outros, eu vou ter problema toda hora com as pessoas, né, irmãos? Então, se eu não respeito a regra daquela empresa, eu vou ter problema você mandar embora, né? Se eu não respeito a organização da igreja onde eu congrego, né, irmãos, eu vou ter problema, né? Eu vou ter problema com o líder ali, né? Eu vou ter problema com os responsáveis ali. Se os filhos não obedecem os pais, irmãos, dentro da organização daquela casa, vai ter problema com os pais toda hora. Tanto é que os filhos, muitos jovens, estão morrendo porque não honra pai e mãe, não respeita a autoridade que tem de Deus na vida dos pais, né, irmãos? E a Bíblia fala assim, olha, é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem sobre todas as coisas, para que os teus negócios dão certo, né, irmãos? Deus trabalha em cima de princípios, né? Então, quando eu desobedeço, irmãos, quando eu infrinjo uma lei, né? Então, assim, se eu estou com o carro na pista, né? E tem uma lei ali, tem uma placa, 80 por hora, eu passar a 85, 90, eu vou ter problema com a justiça, né, irmãos? O pecado vai ser meu, né? A placa está me avisando que é para ter o limite ali de velocidade. Se eu infringir, eu vou ter problema com a justiça, né, irmãos? Vai vir uma multa para mim pagar, vai mexer no meu bolso e ninguém vai pagar por mim, né?
vai vir no meu nome. Quer dizer, a responsabilidade, irmãos, é pessoal, né? É pessoal. Cada um vai dar conta de si. Mas a igreja, o que acontece, né, irmãos? Ela tem que... O reino de Deus é disciplinado, né? Então, aqui a palavra de Deus diz assim, aqui, olha, né? Olha aqui o que diz a palavra do Senhor, né? Aleluia. Diz assim aqui, olha. Aleluia, né, irmãos? Olha. Diz assim aqui, olha. Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quer dizer, tem uma organização, né, irmãos? Né? Tem o quê? Uma disciplina o reino de Deus. Tem várias etapas que você tem que obedecer para passar, para participar da família de Deus, né? Não é de qualquer jeito, né, irmãos? Não é de qualquer jeito que eu vou levar a arca de Deus. Não é de qualquer jeito. A arca simboliza a presença. E ela é levada por seres humanos, né? Então não é de qualquer jeito, irmãos. A responsabilidade é pessoal sua diante de Deus. Né? Quando Davi ali, os filisteus roubaram a arca, né? E tentaram levá-la de qualquer maneira, eles foram contaminados ali com úlceras, com tumores, né, irmãos, né? Muitos morreram ali, né? Por quê, irmãos? Porque eles foram inconsequentes, né? Eles não tiveram a responsabilidade da atitude deles ali, né? Mas eles foram responsabilizados pela a irresponsabilidade da atitude deles, né, irmãos? Né? Então, assim, Deus ele fala assim, olha, tem uma organização, meu reino, né? E você tem que ser responsável pelas suas atitudes. Então, quando eu aceito o Senhor, né, irmãos, e quando eu me batizo, eu me arrependo, né, e mudo de vida, eu tenho que ser responsável por esta atitude também. Eu vou me responsabilizar. E se eu ficar no mundo, irmãos, se eu não quiser ter uma aliança com Deus, eu também vou ser responsabilizado pela minha consequência, né? Por ser um inconsequente, por negar a Cristo, por não aceitar a verdade, por não aceitar o amor de Deus, né? E Deus vai me responsabilizar pela minha irresponsabilidade, né? Então, irmãos, né? Marcos 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aleluia, né? Então Deus vai responsabilizar, irmãos, né? Aquele que crê vai ser responsabilizado pela sua fé, pela sua vitória, né? Mas quem não crê, né? Ó, quem crê e for batizado, né, será salvo, né, irmãos? Terá a vitória da sua responsabilidade, da sua aliança, de ser fiel a Deus até o fim. Mas aquele que não crê, né, ó, será condenado. Também será responsabilizado pela falta de compromisso, né, irmãos? Então, não é porque a pessoa morre, coitadinho. Infelizmente, né, irmãos, a gente não deseja isso para ninguém, né? Mas muitos velórios a gente vai, né, irmãos? E falar, coitadinha. Irmãos, a pessoa fez tudo errado até ali, né? Pecou, traiu, foi infiel, né? Não honrou os compromissos, né? Não, né, irmãos, né? Foi infiel em tudo, irmãos. Como é que ela vai morar no céu? Só porque morreu ali, né? Não vai, irmãos, né? Não vai. Ela vai ser responsável pela atitude errada dela. Ela vai entrar na condenação eterna, né? Não é porque morreu, irmãos, né? A família está lamentando a morte daquela pessoa, está sentindo, lógico, perdeu um ente querido, né? Ninguém quer perder, né? Mas aquela pessoa que agiu errado até aquele momento, irmãos, ela vai se responsabilizar diante de Deus pelos erros dela. Então, quando nós praticamos a coisa certa, né? Quando nós aí somos fiéis, né, irmãos? Quando nós, né, em nome de Jesus, né, nós somos fiéis, né? O que acontece, irmãos, né? Nós estamos responsabilizando a nossa vida com boas atitudes, nós vamos colher a salvação, nós vamos colher a nossa vitória, né? Momento difícil, irmãos, é diferente, né? Momento difícil todo mundo passa, né, irmãos? Agora,
como que nós vamos conhecer a árvore? Pelos seus frutos, né, irmãos? Né? Então é pelos frutos que a pessoa está praticando que nós vamos conhecer o caráter dela, né, irmãos? Né? Aleluia. E diz assim aqui, olha, João 3,5. Jesus respondeu, em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É o que eu acabei de falar, né, irmãos? Se você não nascer da água, da revelação da palavra, da obediência em Deus, né, irmãos? Né? E do Espírito, né? Do novo nascimento, né, irmãos? Uma nova atitude. Você não pode entrar, você não vai entrar no reino dos céus. Você vai ser responsabilizado pela tua irresponsabilidade, né, irmãos? Né? Olha o que diz aqui, ó. Atos 10:48. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então lhe pediram que ficasse com eles por alguns dias, né? Aleluia. Atos 22:16. E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza e lava os teus pecados invocando o seu nome. Então Deus falou assim, ó, uma ordem, uma organização que você tem que passar por essa etapa, né? Você tem que se responsabilizar pela tua fé. Então, se você está declarando uma fé viva no Senhor, você tem que passar por esse processo. Você tem que passar por essa etapa do batismo do arrependimento, né, irmãos? E o batismo nas águas, que é o batismo o quê? Por imersão, onde você mergulha toda a tua vida em Deus. Né? Não é só espargir a água na tua cabeça, né, irmãos? Porque uma criança recém-nascida, irmãos, ela não tem entendimento, né? A Bíblia diz que Jesus ele foi apresentado ao 8º dia. Ele só foi batizado com 33 anos, né, irmãos? Para ensinar a igreja como é que funciona, como é que a organização do reino de Deus é feita, né, irmãos? Né? Ele já era um homem formado, consciente pelas suas atitudes, né, irmãos? Né? Então, como é que uma criança que não sabe falar, irmãos, recém-nascida, ela não, né? Ela não tem consciência do erro, do pecado, ela nem sabe falar. Como é que ela vai ser batizada se ela não sabe expressar? A Bíblia fala que o batismo ele significa o quê? Também, além de mergulhar, de entregar, essa criança não tem entendimento, ela não sabe andar. Como é que ela vai entregar a vida dela para Deus, irmãos? Né? Então, se ela nem sabe falar, né? Então, e batismo também significa o que? Arrependimento. Como é que ela vai arrepender se ela não tem entendimento ainda? Né, irmãos? Então eu tenho que ter esse entendimento, né, para mim. Eu tenho que consertar a minha vida. Eu tenho que me responsabilizar pelos meus erros passados. Eu tenho que falar, Senhor, eu pequei nisso, eu errei, eu prejudiquei tal pessoa, eu prejudiquei meus filhos, a minha família. Senhor, porque Deus vai requerer de você, irmãos, o teu erro, né? E fala, Senhor, eu pequei, eu quero mudar de vida. Aí é responsabilidade, você chamar a responsabilidade para você, que mesmo se você não chamar, Deus vai requerer de você o teu pecado, irmãos. Por isso Deus, ele é tão maravilhoso que ele proveu a oportunidade, né? Ele proveu uma porta aberta para mim e para você, para que todos sejam salvos, né? Através da morte de Cristo, porque Deus ali, ele levou, né? O Filho dele, Jesus Cristo, levou os nossos pecados, ele tomou a responsabilidade para ele, aquilo que era para nós sermos mortos, né, irmãos, né? Aquilo que, né? Então, se você não aceitar o sacrifício de Jesus na cruz, irmãos, e se arrepender, né? Não tem como Deus te salvar, né? Então, se arrependa, volta o teu coração para Deus, né? Volta o teu coração para Deus, aleluia, né? Louvado seja Deus. E aqui fala, né, irmãos, do consolo, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhes e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum consumido por demasiada tristeza. Aleluia, né, irmãos? Né? Glória a Deus por isso, né? Aleluia. Aqui diz assim, aqui, olha, o consolo, né? Que nós possamos perdoar a fraqueza. É lógico, se a pessoa insistir no erro, né, irmãos, aí é complicado, né? Mas cada um de nós falhamos, né, irmãos? Nós erramos, né? Davi falou, Senhor, os pecados que eu não estou vendo, expurga de mim, né?
Aperta em mim para que saia para fora, para que eu veja, para que eu me arrependa, para que eu me conserte, né? Para que o Senhor me perdoe. Aleluia, né? Glória a Deus por isso, né, irmãos? Olha o que diz aqui, olha. Aleluia, né? Diz assim aqui, olha. Isaías 41 diz assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Né? É 1 Coríntios 14, 31. Pois todos podereis profetizar depois dos outros, para que todos aprendam e sejam consolados. 2 Coríntios 2, 7. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoá-lo e consolá-lo, para que o tal não seja de modo, nós acabamos de ler, né? De modo consumido pela demasiada tristeza. 1 Tessalonicenses 5,11. Pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também estáis fazendo, né, irmãos? Né? Aleluia. 1 Tessalonicenses 5,14. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, né? Aqueles que não obedecem, os rebeldes, né, irmãos? Né? Consoleis os desanimados, sustentei os fracos e seja paciente para com todos. Então, né, irmãos, nós temos que repreender os infiéis, né? Nós temos que repreender os desobedientes, né, irmãos? Né? E os outros também vai nos repreender quando nós errarmos. Deus, ele também nos repreende quando nós erramos, né, irmãos? Para que haja arrependimento e para que Satanás não vos destrua pelos nossos erros, né, irmãos? Né? Então, o que acontece, irmãos, né? Que nós possamos o quê, né? Aleluia. Glória a Deus por isso. Perdoar, né, irmãos? Reconhecer as falhas uns dos outros, né? Falhar, irmãos, todo mundo pode falhar, né? Mas, né, irmãos, nós temos, mas eu sou superior, né? Coitado de nós, né, irmãos? Nós somos falhos. Paulo falou assim: olha, aquilo que eu não quero eu faço toda hora, mas aquilo que eu quero eu não consigo, né? Então, irmãos, muitas vezes o que a gente quer fazer, a gente não consegue, né? Mas o que a gente não quer, a gente faz toda hora, a gente peca, a gente erra, a gente falha, a gente fala asneira toda hora, abobrinha, né, irmãos? Falamos coisas que depois a gente se arrepende, né? Hora que o coração está inflamado, né, irmãos, né? E nós vamos dar conta de cada palavra, né, irmãos? Né? Por isso que a gente tem que se policiar, né, irmãos? Né? E buscar misericórdia, e pedir mesmo: Senhor, tenha misericórdia da minha alma, né, irmãos? Porque olhando dentro da palavra, onde Deus está, a santidade de Deus, né? A palavra de Deus tem um momento que fala assim: quem se salvará? É impossível aos olhos naturais alguém se salvar, irmãos. É impossível, mas em Deus tudo é possível, né? Quando nós colocamos a nossa vida em Deus, buscamos o perdão, se arrependemos, né, irmãos? É possível Deus ter misericórdia de nós e nos perdoar também, né? Glória a Deus por isso. Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aleluia, né, irmãos? Né? Glória a Deus por isso, né? Então, que nós possamos o quê, né, irmãos? Né? Olha o que diz aqui, olha. O perdão, né? Deus, ele recebeu a nossa vida, né, irmãos? Né? Aleluia, né? Então, nós temos que também, né, irmãos, olhar com misericórdia para cada uma das pessoas, né? Que você também pode falhar, né? O perdão humano ordenado por Deus, né? Marcos 11, 25. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas, né? Nós ofendemos ao Senhor em muitas coisas, em palavras, em atitude, em gestos, né, irmãos? Né? Deus fala assim: olha, se quando você estiver orando, né? E se você não conseguir orar, irmão, se o teu coração está inflamado, pior ainda, né? Vai orar por esta pessoa que te magoou, vai orar, né, irmãos, né? Para que haja, Deus
venha trazer o bálsamo, né? Passa o olhinho dele através do Espírito Santo, conforte o teu coração, né, irmãos, né? E você perdoe, né, irmãos, né? Olha, Lucas 17:4. Se pecar, né, vos perdoa as vossas ofensas. Lucas 17:4. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia vier ter contigo, né, e disser, arrependo-me, perdoa-lhe. Se a pessoa se arrepender, né, irmãos, e voltar para você pedindo perdão, se ela pecar 7 vezes, mas se ela vier até a ti e reconhecer, olha, eu errei com você, né? Perdoa-lhe, né? Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aleluia. Ninguém merecia o perdão, né, irmãos? Ninguém. Todos somos pecadores, terríveis pecadores, né? Mas o Senhor nos perdoou ali na cruz, né? Ele deu o seu único filho por amor, irmãos, a minha vida e a sua. Né? Deus nos perdoou ali. Deus nos livrou do pecado da morte ali. Então que nós possamos aprender a perdoar, receba, né, irmãos? Se liberte desse passado, você vive só de passado, né? Se liberte do passado, né, irmãos? Aquilo que a Bíblia diz que a maioria que for para o inferno, né, irmãos, né? As pessoas vão se lamentar eternamente ali pelos seus erros, mas pelo aquilo que tiveram condições de fazer e não fizeram, né, irmãos, né? Então, assim, né? Muitas vezes nós erramos, né, irmãos, né? Não de você querer acertar, você errar, é natural, né, irmãos? Caiu, levanta, através dos erros que nós vamos acertar, né? Nos arrepender para acertar de verdade, né? Mas, irmãos, aquilo que você teve condições de fazer, você não fez. Deus te dá a oportunidade de você se arrepender agora em vida, né? Depois que morrer não tem mais jeito, né? Então você vai lamentar eternamente por você ter tido a oportunidade de fazer o que é certo e você não fez, né? Então assim, né, irmãos, né? Cada um vai dar conta de si, né? Efésios 4:32. Antes sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-os uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aleluia. Então, irmãos, né? Ah, mas o fulano pode, né? Ah, mas o fulano está fazendo, eu também posso. Irmãos, pega o bom exemplo, né? Agora, você pegar o erro das outras pessoas, apontar o erro e fazer igual, né, irmãos, né? A Bíblia fala, não julgueis para que vocês não sejam julgados, né? Da maneira que você julgar, você vai ser julgado também, né? Você vai passar pelo aquilo que a pessoa está passando, né, irmãos, né? Ó, Colossenses 3:13, né? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra alguém, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai a vós, né, irmãos? Muitas vezes, né, irmãos, né? As pessoas falam, ah, mas olha, né, eu sou um líder, eu sou uma líder, né? A pessoa passa em cima da minha autoridade, né? Mas, irmãos, e você? Olha para dentro de você. Você tem respeitado as autoridades que estão sobre você? Né? Você tem respeitado, você tem dado satisfação quando você não vai trabalhar na tua empresa? Você avisa que você não pode ir naquele compromisso que você assumiu, né? Então, se você também tem falhado, né? Se você também não dá satisfação, como é que você quer que os outros também te respeitem, né, irmãos? Você tem que respeitar para ser respeitado. Você tem que perdoar para ser perdoado, né, irmãos? Né? É assim que funciona. Então, a partir da hora que eu respeito as autoridades que estão sobre mim, né, irmãos? Quando eu for uma autoridade, as pessoas também vão me respeitar. Um ou outro pode até desrespeitar, mas a maioria vai me respeitar. Então, se eu respeito os meus pais, né, irmãos, né? E eu estou respeitando a Deus através deles, né? A hora que eu tiver um filho e educar os meus filhos da maneira que eles têm que me respeitar, eles vão me respeitar. Eles vão me respeitar também, né? Então, assim, mas a partir da hora que você desobedece os teus pais, desobedece o teu líder, né, irmãos, né?
e desrespeita a Deus também. Como é que você quer que os teus subordinados te respeitem, irmãos, né? Então volte o teu coração para você, né, irmãos, né? E se arrependa, né? Nós temos que olhar para dentro de nós, né? A Bíblia fala assim, ó, aquele que quer tirar a trave do olho do teu irmão e não tira a trave que está no seu próprio olho, né, irmãos? Né? Comete um pecado muito grande, né? Então, se você não perdoa, irmãos, como é que você quer que os outros te perdoem, né? Como é que você fica apontando o erro dos outros e não olha para o seu próprio erro, né, irmãos, né? Ah, mas o filho de fulano faz isso, né? Mas e os seus filhos? Como é que está dentro de casa? Você está cuidando bem dos teus filhos? Você está vendo? Ah, não, mas a minha filha, nossa, ela não faz. Ah, meu filho não faz. Faz sim, irmãos. Até perto de você a gente vê, né? As pessoas perto da gente, né, irmãos? Está tão preocupado com o erro do filho dos outros que não olha o que o seu próprio filho, a sua própria filha está fazendo dentro e fora de casa, né? Então, assim, irmãos, gasta mais tempo, né, com os teus problemas, né? E peça perdão a Deus, né? E perdoe, irmãos, porque os outros também erram, né? Os outros também erram. E você também vai precisar do perdão das pessoas também, amém? Então, se liberte, né, irmãos, né? Se liberte, abre, né? Você vai decidir, aquela pessoa errou, tudo bem. Ela vai prestar conta diante de Deus, irmãos. E trabalhe isso no teu coração, né? O erro dela vai cair sobre ela, mas o erro teu vai cair sobre você também, né? Então, assim como nós perdoamos, o Senhor, Ele vai nos perdoar, né, irmãos? Os céus vão estar abertos sobre nós. A oração vai passar do teto e vai tocar no coração de Deus e vai ter resposta. Mas se eu não perdoar, o céu vai ficar de bronze, a oração vai bater e vai voltar, né, irmãos? E a gente vai ficar num lugar deserto, solitário, né? Remoendo aquela amargura, remoendo aquele passado, né, irmãos? Aquela atitude errada da pessoa, né? Ore por ela. O jeito mais fácil de se libertar da mágoa é orar pelaquela pessoa, né, irmãos? Mas orar pelo aquele que te feriu é difícil, Mas Deus fala, orai pelos teus inimigos, né? Não retribua mal com mal, mas orai pelos seus inimigos. E a misericórdia de Deus vai confortar o nosso coração, amém, irmãos? Que Deus te abençoe, né? Vamos orar, Senhor, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, Pai, quantos corações estão pesados nesta madrugada. Pai, quantos corações estão doentes, Pai, a alma de muitas pessoas está doente, sobrecarregada de mágoa, de ressentimento, de ódio, de choro, de vingança. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, através do Teu Espírito Santo nesta madrugada, Senhor, vai convencendo, vai movendo, vai comovendo até mesmo os nossos corações. Senhor, nos ajude. Pai, nos ajude a olhar com misericórdia para essas pessoas. Pai, nos ajude, ó Deus, a olhar com misericórdia, sara nossa alma nesta madrugada. Pai, nos ajude a perdoar, Senhor, que nós possamos ser livres. Pai, que todo jugo que está sobre a mente, o espírito dessa pessoa caia por terra. Pai, seja despedaçado toda a obra do inferno. Pai, toda a armação do inferno contra as nossas vidas, Senhor. Pai, querendo endurecer o nosso coração, o nosso espírito com orgulho. Pai, com sentimentos que nós não conseguimos perdoar, resolver, Senhor. Pai, que nesta madrugada o Senhor nos ajude. Pai, o Senhor nos perdoe, Senhor Deus. Pai, que o Senhor traga misericórdia dentro de nós, ó Deus, para que nós possamos ser livres, perdoar também, Senhor. Pai, não julgar, mas que a gente venha se compadecer, que a gente venha, Senhor, Pai, ver que nós erramos, reconhecer, Deus, os nossos erros também, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe, que Deus move e comova o teu coração, amém? Deus abençoe no nome de Jesus.